Antes anunciada para o dia 22 de novembro, a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal, o PL, de Valdemar Costa Neto, está adiada. Foi cancelada a cerimônia no dia 22. Ontem, lá nos Emirados Árabes, o presidente Jair Bolsonaro disse que pode se casar ou desfazer o noivado com a sigla de Valdemar Costa Neto, apesar de também afirmar que a união ainda tem tudo para dar certo e que isso pode ser decidido em até 3 semanas. É sobre esse casa ou não casa que a gente vai conversar agora com o senador Carlos Portinho, ele é líder do PL lá no Senado. Senador, muito bem-vindo ao Live CNN, bom dia. Muito obrigado pelo convite a toda a grande audiência da CNN. Senador, vamos já destrinchar a questão desse descasamento momentâneo entre o presidente e o partido do qual o senhor faz parte. Há muita questão relacionada aos diretórios ali em São Paulo, a questão do Maranhão também, ao apoio do partido no Nordeste, como ao governador Wellington Dias do Piauí, Rui Costa na Bahia. Esses contextos político-partidários, dá para dar um jeito de convencer o presidente Jair Bolsonaro ou essas pessoas nos estados de que não há ou não haveria algum problema em ter Bolsonaro e, ao mesmo tempo, sinalizar apoio a quem o presidente considera inimigo? O PL, como partido de centro, ele tem como característica a sua pluralidade, né? O PL é um partido plural e todos esses arranjos, esses alinhamentos são necessários e, para isso, é preciso um pouco mais de tempo. É verdade. Existem algumas situações que, na verdade, dependem de um cenário mais claro nos próprios estados, como, por exemplo, em São Paulo, né? Existem outras situações que precisam uma acomodação, um alinhamento maior. A conversa que tivemos com o presidente ela foi muito harmônica antes da viagem. Talvez a viagem tenha aí prejudicado um pouco o avançar desses nossos entendimentos. Existem alguns estados que é necessário fazer ajustes, como em São Paulo, na Bahia, em alguns estados do Nordeste. Mas o PL ele fez o gesto, ele vai eleger o próximo presidente da República. Entendo que o PL é um player importante e o presidente Bolsonaro deve pensar de maneira igual. Bem, senador, a gente tem aí essas divergências que nós acompanhamos nos últimos dias, algumas informações, inclusive, de troca de mensagens mais intensas entre o presidente e o presidente da sigla. O senhor confirma isso? Não, acho que é um certo exagero da imprensa. Eu participei mesmo pessoalmente da primeira conversa, muito harmônica sobre os diretórios, e soube do presidente Valdemar, que me ligou de imediato, que eles conversaram à noite, a madrugada inteira, ele e o presidente Bolsonaro. Pela questão do fuso e da distância não pôde avançar. A gente espera agora que fisicamente, com a sua presença de volta ao Brasil, a gente possa retomar. Quem conhece o presidente Valdemar sabe que seria descabido um tom acima, como algumas matérias propuseram. De forma alguma, eu conversei com ele, o tom é conciliador, é de construção. O PL quer construir o melhor para o futuro do país. Líder, mas essa intensa troca de mensagens não foi a imprensa que disse, não. Foi o próprio Valdemar Costa Neto na nota, comunicando aos filiados do partido. Ele que escreveu intensa troca de mensagens durante a madrugada. A intensa troca de mensagens, sim. A intensidade do tom que alguns veículos colocaram não confere com a realidade. Mas houve uma intensa troca de mensagens, de ligações, inclusive, e buscando aí esses alinhamentos. Tá bem. Renata Agostini, nossa analista de política, chega para essa conversa. Líder, a questão sobre São Paulo, né, que o próprio presidente Jair Bolsonaro externou, né, ali não se chegou ainda a um acordo sobre qual seria o candidato, então, do PL, uma vez que o PL já havia ali um compromisso de apoiar Rodrigo Garcia. Ao que lideranças dizem, essa discordância não se limita a São Paulo, né? A questão de São Paulo já estava posta, quando até o próprio presidente Valdemar Costa Neto anunciou a filiação. Agora se colocou ali como um bode na sala, mas há ainda outros acertos também a serem feitos. Gostaria que o senhor nos explicasse melhor, primeiro, se essa questão de São Paulo acabou sendo ali uma desculpa para um desacerto maior e quais os outros estados que ainda há pendência para que se chegue a um acordo. A questão de São Paulo, na própria reunião presencial prévia que nós tivemos na semana anterior à viagem do presidente, foi um dos estados em que nós preferimos pular a conversa, né, passar para outro.
porque, na verdade, São Paulo depende das prévias do PSDB, que vai ocorrer no próximo domingo. Qualquer cenário seria especulativo antes da gente poder entender exatamente como essas peças em São Paulo se movem, tanto com relação ao governador Dória e a sua possível candidatura à presidência, tanto com relação à candidatura do nosso Rodrigo, que realmente, em princípio, o PL tem um ajuste com ele. É lógico que esse cenário não depende da nossa vontade, da nossa escolha nesse momento. O que vai acontecer depois das prévias em São Paulo é que vai permitir essa construção, e aí as duas partes, tanto o PL quanto o presidente da República, já estavam cientes de que é preciso um maior prazo para enxergar melhor esse cenário em São Paulo. Com relação a alguns outros estados, pontualmente, na Bahia, por exemplo, há uma tendência a apoiar a candidatura do Neto para governador, né? Alguns outros estados, algumas composições que são possíveis, como no Ceará, por exemplo, não necessariamente o candidato sairia do PL, pode sair de um partido como Podemos, eventualmente. Enfim, são pequenos alinhamentos que não prejudicaram no todo aí dos estados essa primeira conversa, mas a ausência do presidente por conta da viagem talvez tenha prejudicado o timing justamente para a gente poder fazer no dia 22, como era o desejo, a filiação. Ter sido na mesma semana ali do anúncio da filiação de Sérgio Moro ao Podemos e as críticas que têm se avolumado pela relação do presidente com Valdemar Costa Neto, por ter sido condenado no Mensalão, também agravam esse casamento? Não vejo dessa maneira, entendo a especulação na imprensa a respeito, mas de forma alguma o presidente Bolsonaro tem um tratamento muito respeitoso com o presidente nacional do PL, que é uma pessoa, como dizem, é o presidente dos presidentes, é uma pessoa muito bem reconhecida, benquista dentro do meio político, pagou pelos seus problemas, pelas suas... Acho que as pessoas têm que entender que aqui no nosso país há essa possibilidade da pessoa dar a volta por cima, resolver suas questões passadas, né? Inclusive, ele sim, resolveu. E é considerado um grande presidente, como digo de novo, presidente dos presidentes, uma pessoa de grande habilidade, conhecedor da nossa história, da nossa política, e de forma alguma o tratamento entre as duas partes, até onde eu conheço e vi, é muito respeitoso. O senhor avalia que vai ser possível acomodar, de um lado, deputados que criticavam o Centrão e se elegeram justamente com o presidente Jair Bolsonaro, e também, no mesmo partido, o deputado, por exemplo, Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, que disse externar um constrangimento com a possível presença do presidente no mesmo partido? Esse é um grande exercício democrático, né? Se no país nós queremos reduzir o número dos partidos, nós temos que compreender que vamos conviver com divergências. Isso serve para os dois lados, inclusive, nessa hipótese. O PL, como eu digo, é um partido plural. Eu, por exemplo, tenho alguma divergência com relação ao presidente, fui autor do certificado de vacinação e testagem que aprovamos no Senado, e o presidente é favorável ao veto do projeto, e o projeto está lá parado na Câmara. Isso é uma divergência suficiente para que a gente não possa construir um país melhor? Eu não acho. É uma diferença de posicionamento. Eu, como líder do PL, não deixo de me posicionar, eu não só torço pelo sucesso do governo, mas eu quero contribuir pelo êxito das suas políticas públicas, e todas as vezes no Senado que eu discordei, eu me posicionei. Foi assim na MP da Eletrobras, é assim recentemente com a concessão do Santos Dumont. Então, eu entendo que tem o espaço para divergência e para construção sobre essas diferenças na nossa democracia, no PL, com certeza. Renata? Líder, o que se colocou quando estava ali sinalizada a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL é que essa chapa, então, seria uma chapa PL e PP. O presidente agora diz, olha, estou aqui reconsiderando esse casamento, né, o termo que ele gosta de usar, e falou de outras alternativas, que seriam inclusive o PP e o Republicanos. Caso se desfaça esse acordo com o PL, o senhor vê o partido indo eventualmente para um outro candidato, ou poderia apenas se inverter essa lógica e uma chapa de PL com vice? Como é que o senhor vê os próximos passos nesse sentido? O PL vai eleger o próximo presidente da República, não tenho dúvida, eu digo isso pela força que o partido tem.
não só tempo de eleitoral, não só fundo partidário, mas principalmente as prefeituras, os governos que o PL tem. Né? Acho que para qualquer candidato a presidente é muito importante esse cenário em todos os estados, em todos os municípios. É uma eleição diferente, sem dúvida, daquela que o presidente Bolsonaro concorreu e que eu ajudei ainda no PSD a elegê-lo. Né? Sem dúvida nenhuma é diferente, é uma eleição em que esses partidos, PP, PL, Republicanos, PSC e alguns outros de centro, eles unidos, PROS, eles unidos certamente poderão fazer com maior facilidade o próximo presidente. Mas o PL fará, eu não tenho dúvida disso. Líder, já agradeço a participação aqui no Live CNN Brasil, senador pelo Rio de Janeiro, senador Carlos Portinho. Para a gente terminar, concluir rapidinho, senador, o presidente disse que 99% estavam certos da filiação, faltava 1%. Enquanto o senhor aposta aí na porcentagem que ele vai se filiar ao PL, para a gente fechar? Não, acho que falta muito pouco. Eu diria que faltam 3 estados para isso se solucionar. Fechou. Muito obrigado, senador.